Meus irmãos e irmãs, eu vos saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero assim manifestar minha gratidão ao eterno Deus por esta tão rica e sublime oportunidade que nos concede de podermos estar aqui nesta noite. Isso é um privilégio para nós. Eu fico maravilhado quando estou na casa de Deus e que vejo da parte do povo de Deus e ouço da parte de Deus brados de glórias e aleluias ao seu nome, porque o que caracteriza a igreja do Senhor é justamente isso, o que distingue a igreja da adoração do mundo. É justamente isso, que a nossa adoração é uma adoração espiritual. A adoração do mundo é uma adoração carnal, é passageira, efêmera, ok? Mas a nossa adoração, quando ela é do nosso coração, em conexão com o Espírito de Deus, e o nosso espírito interior sobe diante de Deus e Deus aceita. Por isso que Jesus deixou muito claro para a mulher samaritana, João 4, 24, amém? Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E nós vamos caminhando. Que bom que nesta noite as irmãs tiveram oportunidade, a irmã leu uns salmos tremendo, a outra irmã ia ler o mesmo salmo, mas leu 125, que fala da grandeza de Deus, que fala dos grandes feitos de Deus ao longo do tempo. Enfim, os grupos cantam louvores, amém? Louvores, não vou dizer antigo, mas louvores que verdadeiramente mexem com a nossa, não só com a nossa emoção, mas com os nossos sentimentos, com a nossa alma, com o nosso espírito. Pastor Osés, deixa eu lhe dizer algo para o senhor. Uma grande surpresa, estou chegando há pouco aqui no ministério, e a gente já chega dando sugestões e fica assim um pouco, parece que a gente está sendo antiético, mas eu dei uma sugestão ao pastor Paulo Berriel, a quem eu mando meu abraço, para nós fazermos aqui um culto dos clássicos. Ele mandou eu falar com o pastor Alexandre. Eu acho que o pastor Alexandre está orando, amém? Ele está orando, está jejuando, está colocando no contexto da oração. Então, assim, bom seria não convidar ninguém de fora, só nós mesmos aqui, os grupos, cada um canta. Pastor Vânio vai cantar aqueles hinos antigos, amém? Louvado de 1942, por aí assim, aleluia, amém? Glória a Deus. Isso é bom, irmãos. Eu, sem perca de tempo, nós vamos também estar louvando a Deus com louvor, mas eu quero deixar para a vossa reflexão, que será o tema da nossa mensagem. Eu vejo que tudo que foi feito nessa noite tem muito a ver com a mensagem que Deus colocou ao meu coração nesta noite, amém? Abram, por gentileza, a vossa Bíblia. Abram, obrigado, querido, obrigado. Abram a vossa Bíblia em Isaías capítulo 40, Isaías capítulo de número 40, versículo de número 12, versículo de número 12, amém? Glória a Deus. Isaías 40, versículo de número 12, obrigado, querido. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 40, versículo de número 12, ia ler até o 31, mas é um texto muito amplo e a gente quer remir o tempo, amém? Lemos apenas o 12, todos já acharam? Dizem amém? Quem está com a palavra de Deus, diga glória a Deus. Quem ama essa palavra, diga amém. Diz assim, o 12, quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Deus abençoe. Quero sentar-se, por gentileza. Vou assim, de alguma forma, atrever-me. Não ensaiei com a orquestra, mas pedimos a ajuda do Espírito Santo, que assim nos proporcione inspiração, para podermos assim louvar ao nome do Senhor nesta noite com a igreja. Um louvor também, de alguma forma, antigo, mas não é que seja antigo, ele não perde a essência, não perde a sua essência. O bom dos louvores de 20, 30 anos atrás é que eles continuam os mesmos, amém? Penetrando os corações e Deus cumprindo o seu propósito
nosso maestro Fernando, né, Fernando? Vamos lá. Vamos obedecer o maestro. Manda quem pode, obedece quem tem cabeça. Amém? Meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu e cego há muito tempo. Eu vivo em Jericó e fico nessa estrada, clamando compaixão. Atrás da multidão há sempre alguém que para, há sempre alguém que vê. Por isso estou aqui, quem sabe um dia alguém venha me socorrer. Um dia o Senhor passou por Jericó e muitos o seguiam. Por tudo que eu sabia, em quem Jesus tocava, mesmo se cego via. Quando ele me chamou, me levantei de um salto e ele me perguntou: que queres que eu te faça? E eu lhe respondi: mestre, que eu torne a ver. A igreja: Jesus, filho do rei Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Ele parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego, não. Glória, glória a Deus, glória ao Pai. Glória a Jesus. Na estrada sempre alguém que nunca compreendeu porque está vivendo. Se não houver Jesus, na vida não há luz e nada satisfaz. Jesus está aqui, tua vida vai mudar.
é só obedecer. Levanta, Ele te ama, é o Mestre que te chama, vem depressa e vê. A igreja, Jesus, Filho do Rei Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Ele parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego, não. Ele parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego, não. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, bom é estarmos nesse lugar, bom é nós adorarmos ao Senhor, bom é cantar louvores ao seu nome, bom é nós salmodiarmos ao nosso Deus, bom é nós ouvirmos a palavra de Deus, e desde amanhã nós estamos sendo alimentados pela instrumentalidade da palavra de Deus. Pastor Alexandre trouxe uma palavra muito abençoada aos nossos corações, falando sobre o personagem Jacó, amém? Ouvimos muitos textos bíblicos nesta noite, que seria já o suficiente para que a gente pudesse assim encerrar o culto, né? Sem a necessidade do pastor Denilson, diante de tão abalizados homens e mulheres de Deus, assim trazer a palavra do Senhor. Mas eu percebo, pastor, que Deus está convergindo o culto para que esse tema seja concretizado aos nossos corações nesta noite. Isaías capítulo 40, versículo 12, e o tema é: quão grande é o seu Deus? Uma interrogação. Quão grande é o seu Deus? Amém? Se formos estudar esse texto afinco e a fundo, amém? E olharmos também o seu contexto, nós vamos perceber que o profeta Isaías, ele está trazendo uma mensagem de renovo ao povo, trazendo uma mensagem de esperança ao povo, tendo em vista que o povo estava no cativeiro babilônico e que, consequentemente, amém, estavam indagando a Deus por causa do cativeiro, e Deus então, de tanto o povo questionar Deus, Deus fala sobre a sua majestade, mas fala sobre a sua majestade de uma forma muito especial, de uma forma muito prodigiosa, de uma forma muito grande, de uma forma muito impactante, de uma forma que tanto ele falou para o povo daquela época, como também ele fala para nós na atualidade, tendo em vista o cenário que nós estamos vendo no mundo atual, que não é satisfatório de maneira alguma. Ainda há pouco o pastor Osés está falando, se for o pastor Alexandre, que esse ano é um ano muito difícil para o nosso país, porque é um ano eleitoral, e o Brasil vive um problema muito sério, que é a chamada polarização política, amém? A igreja, ela independe da política. Veja, eu não sou antipolítico, como cristãos, como seres sociáveis, nós precisamos exercer a nossa cidadania, mas a igreja nunca, com todo respeito pelos políticos, se alguém estiver me ouvindo, assistindo nesta noite, mas a igreja, pastor Zé, sempre sobreviveu
sem precisar da política. Por quê? Porque a igreja está contextualizada numa promessa, numa mensagem profética, pastor Ricardo, do Senhor Jesus para ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ti, contra ela. Contra quem? Contra mim, contra você, por mais que o inferno se levante. Ou seja, então, irmãos, a grande verdade, a título de introdução, é que nós, como igreja, nós, como seres humanos, nos deparamos com problemas, amém? Agora, a grande verdade é, como é que nós vamos enxergar os problemas que vêm sobre a nossa vida? Quem sabe uma enfermidade, quem sabe um câncer, quem sabe um desemprego, quem sabe um trauma emocional, quem sabe um trauma familiar, são tipos de problema que vêm sobre nós, mas a grande verdade é, como é que nós estamos enxergando o nosso Deus? Como é que nós estamos vendo a grandeza do nosso Deus? O tamanho do meu problema será o tamanho do meu Deus. A dimensão da minha fé será a dimensão do que eu vejo acerca de Deus. Se a minha fé, ela é apenas baseada num Deus inacessível, se a minha fé é apenas baseada num Deus, amém, que apenas operou no passado, digo eu, não Senhor, amém, não vai ter valia nenhuma. Agora, Isaías, então, a partir disto aqui, desse texto que nós lemos, e eu sugiro você ler esse capítulo 40, o 39 e o 40 em casa, ele vai nos dar uma dimensão de quão grande é Deus e as implicações disso na nossa vida, ou seja, as implicações da grandeza de Deus na nossa vida. Diga comigo nesta noite, para nós começarmos bem essa mensagem, e eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque vou trazer um sermão expositivo para os irmãos. Diga comigo, meu Deus é um Deus grande, poderoso, nada pode detê-lo. Eu preciso que você fale com mais ênfase, amém? Pastor Denilson, aquele pastor meio afoito, não, pregador afoito, não, vamos falar dentro da palavra de Deus, amém? Primeira grande coisa que nós precisamos falar sobre o nosso Deus, sobre a sua majestade. Primeiro, a majestade de Deus em relação à criação. Quando nós olhamos para esse cosmos, quando nós olhamos para esse universo, nós vamos ver que Isaías, por gentileza, projete os nossos queridos irmãos ali, da sonoplastia, da projeção, projete Isaías capítulo 40, versículo 12, olha, lemos o versículo, mas eu faço questão que você leia comigo mais uma vez, Isaías 40, 12, quem mediu o seu punho, as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças, ou seja, o que Deus está falando para nós nesta noite? Ele está dizendo que dentro do contexto da sua majestade, em relação à criação, ele mede as águas com a concha da sua mão. Não quero aqui escandalizar ninguém, mas teologicamente falando, Deus não tem mão, porque Deus é espírito. Isto chama-se na área teológica uma palavra, uma mensagem antropofórmica, antropoformismo, ou seja, as faculdades humanas atribuídas a Deus. Deus não tem olhos, Deus não tem ouvidos, Deus não tem mãos, são figuras de linguagem, porque Deus é espírito, ou seja, Deus excede todas as coisas, porque Ele é grande. Diga, Ele é grande, Ele é grande, louvado seja Deus. Então, Ele mede as águas na concha da sua mão, e os céus a palmo, espalha as estrelas no céu, criou o microcosmo e criou o macrocosmo, ou seja, microcosmo e o macrocosmo, ele criou as árvores. Nós não somos como os panteístas que adoram a natureza, não, a natureza, conforme diz alguns, e hoje infelizmente as pessoas estão mais idolatrando a natureza do que propriamente, pastor Ricardo, o Criador. Hoje
com todo respeito, e nada contra os animais, o mico-leão dourado é mais estimado do que propriamente uma criança. Haja vista as leis que são criadas pelos homens, amém? Sobre a natalidade. Aliás, infelizmente, a natalidade no Brasil está caindo, segundo o censo, pastor Zé, segundo pesquisa de um instituto que é muito sério, a natalidade no Brasil está caindo. Por quê? Porque os jovens não querem mais gerar filhos, amém? Eu sou de uma outra época, eu sou nordestino e papai era cabra arretado. A mamãe teve 18 filhos, claro. Ei, alguém vai dizer, meu Deus, que é isso? Mas é assim mesmo, louvado seja Deus, amém? Ou seja, nem todos, ela perdeu alguns, né? Mas ficaram desses 18, ficaram 9 filhos, e papai criou-os com muito cuidado, criou todos na presença do Senhor, e louvado seja Deus por isso. Então veja, irmãos, ele criou todo esse planetário, criou todas essas coisas. Quando nós olhamos para os céus, vemos as estrelas. Tanto é que quando Deus chama Abraão, manda ele sair para fora e contar as estrelas, é claro, aquilo ali foi uma forma de Deus falar da sua grandeza, da sua majestade para Abraão, porque ele não tinha condições de contar as estrelas, porque são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, há planetas que ainda não foram descobertos, por mais que a ciência avance. Este é o Deus majestoso, esse é o Deus que nós servimos, o Deus que criou os céus e a terra. Lá no Salmos de número 19, eu vou andar um pouquinho rápido, pastor Zés, em função do horário. Salmos 19 diz, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, enquanto os céticos, enquanto a ciência diz que o mundo surgiu, todas as coisas surgiram em detrimento ao Big Bang, há uma grande explosão, Deus diz o contrário, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esse é o seu e o meu majestoso Deus. Quem pode, por gentileza, dar um brado de glória a Ele nesta noite, pois Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluias! Podemos continuar? Quem está com a palavra de Deus, diga amém. Segundo tópico, a majestade de Deus em relação ao conhecimento. Projeta, querido, para mim, o versículo 13 e o versículo 14. Como é o nome dele? É Tiaguinho? Tiaguinho, por gentileza, Tiago, amém? O versículo 13 e 14 diz assim, olha, quem guiou o Espírito do Senhor? Uma interrogação. E que conselheiro o ensinou? Ou seja, quem tem a capacidade de ensinar a Deus? Se a ciência é Deus, Deus está acima da ciência, com todo respeito. Quando eu fui acometido de um câncer em 2015 e que passei pelo processo cirúrgico, o que me animou a fazer a cirurgia, pastor Zés, foi que o doutor Cecim Acaujá, um dos grandes cirurgiões, um dos grandes especialistas em urologia, aqui na cidade de Nova Iguaçu, ele disse assim, chamava de Gessino, meu nome é Denilson Gessino de Lima, ele me chamava de Gessino, dizia assim, Gessino, eu apenas opero, mas quem faz o milagre é Deus. Ou seja, um médico experimentado, com PhD na área de urologia, enfim, dizer isso por quê? Porque ele entende, assim como Isaías disse, projeta o versículo 14, por gentileza, querido, agora, 14, com quem tomou conselho, ora, será que Deus vai se aconselhar com alguém? Pelo contrário, nós é que precisamos dos conselhos de Deus, para que lhe desse entendimento, ele mostrasse as veredas de juízo, ele ensinasse sabedoria, e fizesse notório o caminho da ciência, é uma interrogação. O que Deus está falando para nós, irmãos, através desse tópico, a majestade de Deus em relação ao conhecimento? Vivemos o quê? O milagre da ciência, claro, a ciência está se multiplicando. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 4, ele fala sobre isso, o chamado
incremento do saber. A ciência vai se multiplicando, ou seja, alguns para fins benéficos, outros para fins maléficos, como é o caso das ogivas nucleares. E aliás, hoje há a capacidade nuclear que o mundo tem. Pastor Alexandre, por ser militar, conhece isso muito bem, melhor do que eu, pastor Vânio também. A capacidade nuclear hoje do mundo tem poder para destruir o planeta Terra 11 vezes. Há hoje mais investimento, sobretudo nas grandes potências, em armas bélicas, em armas nucleares, do que propriamente na ciência física, ou seja, em meios de buscar condições de descobrir remédios para curar o câncer, amém? Está avançando, alguma coisa está avançando, mas dentro desse contexto, nós vivemos o quê? O milagre da ciência e da tecnologia. Deus é a fonte de todo conhecimento, dele vem toda a ciência, sabedoria, estratégia e recursos. Vou repetir, Deus é Senhor de toda a ciência, dele vem toda a estratégia, dele vem toda a capacidade, dele vem toda a sabedoria. Por isso que Tiago diz, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, ou seja, é só orar que Deus vai dar sabedoria. Aliás, eu quero dizer nesta noite que eu estou diante do povo mais sábio da face da terra, a igreja do Senhor. Por quê? Porque a igreja tem a palavra de Deus. Meu Deus e meu Pai, olha o que diz os Salmos de número 119, verso 103. Ó, quão agradáveis são as tuas palavras ao meu paladar, são mais doces do que o mel à minha boca. A palavra de Deus nos capacita, a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos vivifica, a palavra de Deus nos aviva, a palavra de Deus produz santidade, a palavra de Deus produz conhecimento, a palavra de Deus traz mudança. Nesta noite, eu quero que a igreja saia daqui sabendo de algo muito importante, que é o nosso Deus é o grande e soberano Deus, e sobre ele há todo o poder, há toda a glória. Não tem problema que Deus não possa resolver. Aliás, se tem uma palavra que Deus não conhece, é a palavra chamada problema. Se tem uma das coisas que Deus não conhece, é aquela palavra conhecida de todos nós, problema. Deus não conhece problema, porque Ele é a fonte da solução de todos os problemas. Quantos podem dizer amém? Aleluias. Amém ou não amém? E o terceiro tópico dessa mensagem nos diz o seguinte: a majestade de Deus em relação às nações. Projeta, Tiaguinho, para mim, o versículo 15 ao versículo 18, por gentileza, preste atenção em cada versículo, irmãos, e veja se está dentro do contexto que estamos falando. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Olha como é que Deus vê as nações, como é que Deus considera as nações. Não que Deus despreze as nações, não é isso. Ao longo da história, e quando estudamos a história, nós vemos, pastor Ricardo, o senhor que é um homem, amém, da palavra, um homem do conhecimento, sabe que Deus usou nações, assim como usou Israel. Louvado seja Deus. Assim como Deus usa algumas nações, às vezes até, não se escandalize com o que eu vou dizer, como açoite, como Deus usou algumas nações como açoite para Israel, quando eles saíam do centro da vontade de Deus. Irmãos, uma das coisas mais tristes na vida de um cristão é ele andar fora do centro da vontade de Deus. Quando Jonas andou fora do centro da vontade de Deus, a consciência dele pesava mais do que toda a carga do navio. Tanto é que depois que jogaram ele no mar, aliviou-se o temporal, fez-se bonança. Olha o que diz a palavra do Senhor:
a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças, eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Se nós vermos, há ilhas que são muito grandes, ou seja, demograficamente falando, são grandes, mas olha como é que Deus vê. Por quê? Por causa da majestade em relação às nações. O 16, por favor, Tiaguinho, olha o que diz: nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Holocausto no hebraico quer dizer okulahá, ou seja, fazer exalar, fazer subir algo agradável diante de Deus. Versículo de número 17, Tiaguinho: todas as nações são como nada perante ele. As nações são o quê? Não, repita com convicção: as nações são o quê? Nada perante ele, irmãos. Estamos falando de Deus. Eu estou dizendo, à luz da Bíblia, que as nações são como nada perante Deus. Por mais que elas se armem, por mais que elas se entrincheirem com armas nucleares, com armas bélicas, com armas supersônicas, com seus mísseis balísticos, etc, etc, mas são nada diante da majestade do meu Deus e do seu Deus, porque meu Deus as vê pequeniníssima diante dele. Agora, Deus pode usar nações? Pode. E a minha oração é que Deus use o Brasil. A minha oração é que Deus faça um reboliço espiritual na nação brasileira, levantando jovens, levantando adolescentes, levantando adultos, levantando anciãos, para pregar a palavra com poder, com autoridade, com ousadia, com intrepidez. Essa é a minha oração. Deixa eu lhe dizer algo nesta noite, profeticamente. Deus tem um compromisso com a nação brasileira. Não é o partido A, não é o partido B que manda nesta nação. O Senhor Jesus é o Senhor dessa nação, e Deus ama o Brasil. Sabe por quê? Por causa de um homem chamado Oswaldo Aranha. Deus não faz acepção de pessoas, mas quando do estabelecimento do Estado de Israel, e baseado numa palavra profética dada por Abraão, quando ele disse: abençoarei os que te abençoarem. Concorda comigo, pastor Ricardo? Mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Pastor Denilson, não diga isto, eu digo porque está na Bíblia, e Deus é soberano. Diga comigo: Deus é soberano. Não encha o seu pulmão de ar e diga: Deus é soberano. E em 48, voto Minerva para o estabelecimento do Estado de Israel. Deus usa um homem chamado Oswaldo Aranha, notoriamente conhecido como o Águia de Raia, e ele desempata. Israel tem o seu Estado e é perseguido até hoje, mas Israel continua de pé, e a bênção que Deus disse que estaria sobre aqueles que abençoassem Israel, está sobre a nação brasileira. Entre governo, saia governo, mas o compromisso de Deus é com o Brasil, e é um compromisso, pastor Oséias, inabalável, porque Deus não é filho do homem para que minta. Deus fala, Ele cumpre. Se Deus está falando que já te abençoou nesta noite, creia nisso. Se Deus está falando que a porta foi aberta, creia nisso. Se Deus está falando que Ele te curou, creia nisto. Receba, 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 em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou inspirado, mas vou ter que parar. Louvado seja Deus. Amém? Versículo 18, já projetamos, Tiaguinho. 18 já projetamos, amém? A majestade de Deus em relação às nações, ou seja, Deus levanta e abate reinos. Amém ou não amém? Deus levanta e abate reinos. Ele vê as potências econômicas e bélicas como um pingo que cai
de um balde. É assim que Deus vê. Quantas nações foram hemogênicas, poderosas? Egito, Babilônia, amém? Grécia, Roma, nações que conquistavam o mundo e que hoje é só história, estão no passado, mas Deus continua atuando através das nações, porque Ele tem o controle de todas as coisas da minha vida e Ele tem controle também das nações. É Deus que coloca reis, e é Deus que depõe reis. Entenda isso, irmãos. É Deus que coloca, Deus permite, amém? Eu sei que, principalmente para os dias atuais, é meio complicado dizer isso, mas é Deus que permite, mas é Deus também que depõe, é Deus que tira. Deus coloca governos e Deus tira governos. Por quê? Porque os governos do mundo estão sob o seu controle. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus. Então fique tranquilo, amém? Eu sei que esse ano é um ano difícil para o Brasil, mas nós precisamos o quê? Que nem a irmã leu, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Depois a irmã leu o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Ou seja, o trono de Deus é um trono inabalável, amém? Inabalável, inabalável. Creia e receba em nome de Jesus. E em quarto lugar, a majestade de Deus em relação aos ídolos. Tiaguinho, projeta para mim o versículo 19 e 21 de Isaías 40, 19 e 21. O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O 20. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira, que não se corrompe. Artifício sábio busca para gravar uma imagem que não pode mover. Ele está falando dos deuses criados pelas nações pagãs, que nada são comparado ao nosso Deus. Tiaguinho, por gentileza, o 20 agora, o 21, para fecharmos. Porventura, olha que coisa extraordinária este versículo, que coisa impactante para nós. Porventura, não, é interrogação, Deus está perguntando ao povo, aleluias, Deus está usando o profeta e está perguntando ao povo, Deus está perguntando a nós nesta noite, Deus está perguntando ao pastor Denilson nesta noite, porventura não sabeis, pastor Denilson, porventura não sabeis, pastor Ricardo, não ouvis, pastor Ricardo, ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo, ou não atentasses para os fundamentos da terra, louvado seja Deus. O que Deus está dizendo para o povo daquela época e está dizendo para nós na atualidade? Ele está dizendo, ídolo é tudo o que ocupa o lugar de Deus. Ou seja, quando Israel fazia um ídolo, amém, de madeira, de bronze, ou seja, de ouro, ele tomava o lugar de Deus. Às vezes, irmãos, permita-me aqui a ousadia do pastor Denilson, às vezes criamos ídolos, amém? Criamos ídolos, e esses ídolos acabam tomando o lugar de Deus, ou seja, dinheiro, sucesso profissional, prazeres, prestígio, fama, muitas das vezes são ídolos que nós criamos e que acabam tirando o lugar de Deus. Deixa eu dar um breve testemunho, já vou finalizar, pastor Zés, em respeito ao horário, amém? Já vou finalizar. Eu era um vendedor bem sucedido da Volkswagen, trabalhava de domingo a domingo direto, era pastor, amém? Trabalhava de domingo a domingo direto, ganhava muito dinheiro, andava em carrão, roupas, amém? Enfim, roupas caras, sapatos caros, etc. Mas eu estava deixando de ir para a casa de Deus. E quem é vocacionado, chamado por Deus,
Deus começa a incomodar. Vou repetir. Quem é chamado e vocacionado por Deus, Deus tem algo a realizar por intermédio dele. Eu vou inverter. Quem é vocacionado e chamado por Deus, Deus não deixa passar o seu ministério em branco. E eu lembro como hoje, pastores, que a questão, eu ia para a empresa trabalhar, eu trabalhava com a bandeira Volkswagen, eu era o vendedor top dessa concessionária, uma das grandes concessionárias aqui do Rio de Janeiro. O pastor Paulo Berriel conhece-me, sabe um pouco da minha história, enfim, e eu ia para aquela concessionária dia de domingo, amém, às vezes com o rádio ligado, e na Dutra ali, a caminho da empresa, eu vi os irmãos com as suas literaturas evangélicas na mão, e eu olhava, eu começava a chorar, pastor Zé, chorava como menino. Às vezes chegava na empresa, os colegas diziam assim: Deus está chorando, o que eu falei? Não, nada não, era o Espírito me incomodando. E o que Deus fez então, irmãos? Aleluia, sabe por quê? Porque Deus nos ama, e Deus quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para nós. Nem sempre o melhor é a riqueza, nem sempre o melhor é a bonança. Paulo diz: eu sei contentar-me com o que tenho, sem ter abundância, mas sei também passar necessidade. Amém? Ninguém lê esses versículos, só sabe ler o 13, 4:13, Filipenses. Ninguém lê o anterior, quando ele diz assim: mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. E aí, Deus começou a me incomodar, eu já não vendia mais como vendia, a empresa passou por um reboliço lá, mandou o gerente embora, mandou o diretor embora, e eu não estava sendo mandado embora. Vendedores, a maioria, os mais antigos foi embora, e eu era um dos antigos também. Continuei na empresa. Eu falei: meu Deus, será que o navio vai me alcançar também? Porque naquela época era aquela brincadeira: vai passar um navio aí, vai levar muita gente, amém? E eu continuava. Só que chegou um tempo que Deus disse assim: chega, eu te chamei para a minha obra. E eu lembro como hoje, o meu salário, pastor Alexandre, não vou dizer aqui por uma questão de ética, em relação a hoje, era altíssimo, 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 sabe? E quando eu fui desligado do trabalho material, recebi uma boa bolada, né? Acabaram mandando embora, porque Deus disse: chega. Fui mandado embora, fiquei guardando dinheiro, controlando o dinheiro, fazendo algumas aplicações, etc. E tentei várias vezes voltar para o ramo de automóvel. Da mesma empresa, do mesmo grupo, conversando com um gerente de uma empresa lá em Botafogo, ele disse assim: olha, você vai vir trabalhar comigo, você vai ser aqui o vendedor top aqui desta loja, uma das maiores concessionárias ali em Botafogo, chamada Sudiv, lá em Botafogo. Trabalhava com a bandeira da Ford, não estou fazendo comercial. E ele disse assim: olha, vamos fazer aqui, vamos montar uma sala para você, e você vai atender só clientes aqui, só nata, aqui da Zona Sul você vai atender. Enfim, e eu todo esperançoso: vamos trabalhar, vamos trabalhar. Até hoje eu estou esperando. Esse é o Deus majestoso, que quando Ele tem uma obra na sua vida, nada pode deter. Aleluias! Tentei trabalhar com seguros, porque fazia parte do ramo também. Tentei trabalhar com seguro. Fiquei 3 meses vendendo seguro, não consegui fazer um seguro. Louvado seja Deus. Já vou encerrar. Tentei trabalhar com laboratório, representação laboratorial, porque eu tinha clientes, amém? Grandes laboratórios eram os meus clientes. Tentei, até hoje estou esperando ser chamado. Quando é um belo dia, eu estava no batismo, lá da Assembleia de Deus, Nova Iguaçu, aqui em Japeri. Não existe mais o sítio, né, por causa daquela questão ali do arco metropolitano. Eu estava lá, o pastor Junônio me chamou em particular e disse assim: pastor Lenilson, vem cá. Chamou em particular e disse assim: quanto é que você ganhava lá na empresa que você trabalhava? Eu falei: pastor, assim, eu trabalhava com comissão, eu tinha um salário, mas a comissão era... Ele falou: não precisa falar não, eu sei já. Então, foi o seguinte: você quer dirigir uma congregação em Nova Iguaçu? Eu falei: pastor, eu estou aqui. Aí lembrei da palavra de Deus: eu te chamei para uma grande obra.
não para uma pequena obra, para uma grande obra. Aleluias. Debaixo de uma mangueira, eu lembro como hoje, lá no sítio de Japeri, disse assim: então você vai dirigir a congregação, primeira congregação que eu dirigi, de Nova Iguaçu. Você vai dirigir a congregação de Rancho Novo. Perdão, a primeira foi Santa Eugênia, a segunda foi Rancho Novo. Santa Eugênia eu ainda estava trabalhando, amém? Aí deixei, porque comecei a trabalhar dia de domingo também, então não conseguia conciliar o domingo, a igreja e os cultos. Então ele mandou uma outra pessoa lá, para ficar no meu lugar. Então a segunda congregação, Rancho Novo, você vai para lá, irmãos, olha o que Deus faz, pastor Ricardo. Para quem ganhava, agora eu vou dizer, acima de 12 a 15 salários mínimos, porque naquela época era boa, época de 90, amém? Enfim, era uma época boa, perdoe-me, era aquela época da inflação, e com a inflação, né, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, os mais antigos entendem o que eu estou falando, entende? Veja, então ele disse assim, então você vai, um salário está bom para você? Irmãos, questão de fé. A obra de Deus, amados obreiros da seara do mestre, a obra de Deus é feita pela fé. Pastor Osés, o senhor também, eu sou de uma época que o obreiro era chamado para ir para a igreja vazia. Aliás, a minha primeira congregação, eu estou fugindo do tema não, minha primeira congregação, pastor Vânio, foi um quintal de um irmão, debaixo de um pé de jaqueira, acho que era jaqueira, não é, minha filha? Debaixo de um pé de jaqueira, foi a minha primeira congregação, e o meu pastor presidente, pastor Francisco Carlos Filho, o senhor deve ter conhecido, foi diretor de publicações da CPAD, ele disse assim, eu estava fazendo faculdade, ele disse assim, meu filho, Deus não precisa de doutores, Deus precisa de obreiros servos, vá dirigir essa congregação. E dali nós começamos a trabalhar, enfim, e moral da história. Cheguei na conclusão do pastor João Nono, a quem eu tenho um grande respeito e admiração. Dá para você sobreviver com o salário? Eu disse, dá. Só que eu fui que nem Paulo. Eu fui fabricar tendas, irmãos. Fabricar tendas. Às vezes tem obreiros que ele reclama da vida, ele reclama da igreja, mas ele não faz por onde. Amém? Enfim, ele se estagna. Irmãos, Deus nos chamou, quando Jesus disse assim, ó, rios de água viva fluirão do vosso interior. Isso fala da mobilização, do fluir do Espírito de Deus na nossa vida, nos dando criatividade, nos dando capacidade, nos dando condições de criar. Deus é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Não é mensagem de efeito não, mas é uma realidade, porque Ele é o Deus majestoso. Então eu fui dirigir a congregação, ganhando um salário mínimo por mês, não me faltava nada. Eu lembro como hoje, quem conheceu aqui a saudosa, já vou encerrar, tem 3 tópicos ainda, mas fica para uma próxima oportunidade. Quem conheceu aqui a saudosa irmã Maria Touso, amém? Quem conheceu ela, ali está uma irmã, ela era minha ovelha, foi minha ovelha, eu conheci todos os filhos dela, o Neco, que é aqui do Ministério Baluarte, vi esses meninos tudo pequeno, amém? Tudo pequenininho, todos, a maioria deles, eu vi tocando instrumento, correndo, soltando pipa e etc. E eu lembro como hoje, olha o que Deus faz, a grandiosidade do nosso Deus, quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Diga comigo, quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Agora, Deus testifica que chamou. Tem muita gente se lançando no campo, sem Deus ter chamado. Vou repetir, tem muita gente, pastor Vânio, se lançando no campo, sem Deus ter chamado. Deus me chamou, Ele cumpriu com o que Ele falou. Eu lembro como hoje, pastor também às vezes passa necessidade, nem sempre o dinheiro está, hoje não, graças a Deus, papai do céu tem me abençoado e muito, e o que Ele tem me dado é para distribuir, só funcionário entre os que fazem parte da administração da escola, os professores dos polos e os professores da sede,
são aproximadamente mais de 32 funcionários que nós temos na nossa responsabilidade. Então, Deus me deu para que eu pudesse também abençoar. Mas aí, veja, Rancho Novo, culto doutrina, me arrumando, louvando a Deus no banheiro, bem, botando aquela roupa bacana para ir para a igreja, culto de ensinamento às sextas-feiras, bem. Aí a esposa diz: meu filho, o gás acabou. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. E eu nunca gostei de incomodar a tesouraria da igreja, nunca gostei, sempre fui muito ético nesta área, amém? Glória a Deus. Eu cheguei e falei: não, Deus, eu disse: Deus proverá, amém? Ele é o dono da prata e do ouro. Fui para a igreja, esqueci, comecei a cantar louvores a Deus, ministrei uma palavra abençoada para a igreja. Quando acabou o culto, quem vem na minha direção? Aleluia. Saudosa irmã Maria Tosso, mulher de oração. Irmãos, havia um grupo de mulheres ali naquela região do Caioaba, Jardim da Viga, que elas oravam e Deus ressuscitava mortos. O que está acontecendo com a igreja do Senhor? Deus mudou? Deus não mudou. Quão grande é o seu Deus? É uma interrogação. Quão grande é o seu Deus? Eu fui para a igreja, tranquilo, comecei a louvar, esqueci que faltou o gás. Acabou o culto, aquela irmã vem na minha direção, e ela mete a mão na bolsa dela, dá licença, pastor Zé, ela pega um envelope dobrado, diz assim: pastor Denilson, Deus mandou eu lhe dar isso aqui. E a gente, às vezes, quer ser mais humilde do que Deus, irmãos, sabe? Às vezes a gente quer ser mais, qual é seu nome, filha? Filho do pastor Alexandre, né? Parece muito, Deus abençoe. Às vezes a gente quer ser mais humilde do que Deus. Eu disse assim, quando ela veio me dar o envelope, estava meio rechechudo, né? Entendeu, pastor Alexandre? Eu falei: meu Deus, isso deve ser dinheiro. Eu falei: Jesus, eu não gosto disso. Eu disse para Deus, falei: não, irmã, não se preocupe não. Olha a autoridade daquela irmã. Com todo respeito, ela colocou o dedo no meu nariz, já era uma anciã já, mulher de Deus, de oração, disse assim: pastor Denilson, não retenha a bênção de Deus na sua vida. Deus mandou lhe entregar isso aqui, receba. Racandacalaxarafaios. Olha o que Deus faz, irmãos. Um homem que ganhava 13 a 15, 17 salários mínimos por mês. Aí Deus inverte a sua ação. Deus inverte. Aí manda ele para Sarepta. Sarepta quer dizer fornalha. Manda Elias para o deserto de Sarepta, porque é no deserto que nós somos forjados. Não, você não entendeu? É no deserto que nós somos forjados. Sim, Deus tem seus planos de trabalhar conosco, irmãos. Às vezes é que a nossa mente é muito pequena e não dá para entender, amém? Compreender a grandiosidade do nosso Deus, é o que nós estamos pregando nessa noite. Quando eu cheguei em casa, ela mesma pegou assim meu paletó com autoridade, pastor, fez assim, botou o envelope aqui dentro, amém? E eu fui para casa com a minha esposa, meus filhos, eram todos pequenos, graças a Deus, todos na presença do Senhor, até hoje, né? E eu cheguei em casa, tirei o paletó, coloquei a roupa de ficar em casa, tomar um banho, tá. Aí quando eu não vi, irmãos, diante de Deus, eu deixei para ver no outro dia. Olha o que Deus faz. Quando eu abro o envelope, o dinheiro deu para comprar o gás, deu para fazer compra, deu para botar combustível no carro, ainda sobrou dinheiro para ir para o sacolão, naquela época era feira, né? Tinha sacolão, acho que já tinha, sacolão, sobrou dinheiro, aquele dinheiro durou aproximadamente 4 meses, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que não nos desampara. Quão grande é o seu Deus, quão grande é o seu
Deus. Com a permissão do pastor Osés, que ele está em pé, por gentileza, eu quero fazer uma oração pela sua vida, você que está enfermo, você que passa por algum problema, seja no lar, seja na vida conjugal, seja falta de emprego. Deus nesta noite está dizendo, Ele é grande e Ele tem coisas extraordinárias para a nossa vida. Amém? Levanta a sua mãozinha assim para o alto, mãos para o alto, é necessidade de Deus. Pai, eu quero te louvar, quero bendizer o teu nome, Senhor, quero te exaltar, porque desde o início do culto, tudo que foi falado aqui convergiu para que esta palavra saísse do teu coração para o coração da tua igreja. Senhor, tu conheces a necessidade do teu povo, sabe o que eles precisam. Pai, nós estamos falando da tua grandiosidade, estamos falando do teu poder, do Deus que criou os céus e a terra, do Deus que domina todo esse universo, do Deus que coloca reis, do Deus que depõe reis, do Deus que é soberano, do Deus que se assenta num trono de glória. Meu Deus, muito obrigado por esta palavra, Pai, que ela possa reverberar nos corações. Quão grande é o Senhor, quão grande é a tua majestade, quão grande é o teu senhorio, quão grande é o teu reinado, quão grande é a tua igreja, Pai. Nós não estamos preocupados com o sistema governamental, nós não estamos preocupados com o sistema político, nós estamos preocupados, Pai, em buscar a tua face, em buscar a santidade, em buscar a tua palavra, em nos aproximarmos mais e mais de ti, para que possamos resistir no dia mau, com as armas espirituais, Pai. Portanto, nesta noite, se alguém enfermo, eu ministro cura. Se alguém com algum problema conjugal, eu ministro paz dentro dos lares, porque Tu és o príncipe da paz. Se alguém desempregado, abra-se, efatá, abra-se, em nome do Senhor Jesus Cristo, a porta. Deus, a última palavra é do Senhor, a última palavra é do Senhor. Por isso nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus Cristo. E a igreja dá um brado de glória ao Senhor, e a igreja dá uma linda salva de palmas para o Senhor, porque Ele é digno. Jesus, Filho do Deus Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Ele está aqui, Ele parou então, minha visão, e eu não sou mais cego, não. Ele parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego, não. Que Deus os abençoe abundantemente, em nome de Jesus Cristo. Esse é o nosso grande Deus. Pastor Osés, muito obrigado. Obrigado a todos.